boa noite aos que estão nos assistindo. Em breve começaremos a nossa reflexão da noite. Queremos saudar a todos, desejar para que nessa noite possamos realizar uma atividade envolvidos na paz de Jesus, com os mentores amigos do CEFAC, para que nessa jornada de estudos possamos juntos aprender. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais uns minutinhos para a gente começar. Muito bem, são 20 horas então, o horário do nosso início, do início das atividades, da transmissão online da palestra dessa noite do CEFAC. Sejam todos bem-vindos. Aqui é Velocindo Camargo e nesta noite nós vamos falar sobre Ensina-nos a Amar. Então, para nossa ambientação, nós vamos ler a página, que é a lição número 46 da obra Ceifa de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Caso Grave. Diz o seguinte: dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga suas necessidades sem consideração para com as necessidades dos seus vizinhos, aquele que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão à choupana à penúria que vigia. Aquele que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade. Aquele que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das crianças abandonadas. Aquele que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem entender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes. Aquele que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo. Aquele que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. E aquele que vai existência fora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo, é de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Então, é isso, né? A doença do egoísmo. Então, vamos fazer a nossa oração, elevar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus nosso Pai, para que nesta hora, cada um de nós em seus lares, possamos receber o amparo e a proteção do Divino Mestre, e que Ele possa chegar aos nossos corações, ajudando-nos nos momentos de aflição e de dor, pelas quais todos nós passamos, mas que são indispensáveis ao nosso progresso evolutivo, são naturais, nesses momentos em que precisamos ainda da noite para valorizar o dia. Precisamos compreender as lições da doença para um dia podermos, com toda claridade,
aceitarmos, entendermos a saúde na sua grande expressão. Por tudo isso, Senhor, pelas lições que nos dás e por todo o carinho que nos oferta, hoje e sempre te agradecemos. Em teu nome, em nome dos benfeitores amigos da CIFAC, nós damos por iniciada a nossa palestra desta noite, e que assim possa ser. Muito bem, meus amigos. Então nós vamos começar a nossa exposição da noite. Eu quero começar aqui com uma pequena estrofe de uma poesia. Diz o seguinte: que me refresca a fronte agora... Não, desculpe. Noite de lua, noite serena, que me refresca a fronte agora. Vem consolar-me, dilui a pena desta alma triste que canta e chora. Brilho suave, manto dourado, de anjo que longe, longe flutua, desce ao recanto desamparado desta alma triste que não tem lua. Esses versos são de Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Esta alma, Amélia Rodrigues, ela nasceu em 1861 em Santo Amaro, no interior da Bahia. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, foi aquela que venceu barreiras. Ela estudou desde cedo, ela prestou concurso público para ser professora educadora de uma escola municipal. Depois ela foi à cidade, que é a capital do estado da Bahia, e lá realizou seus enormes progressos. Na área da dramaturgia, ela escreveu peças, ela foi uma poetisa, publicou livros infantis, escrevia para os jornais daquele lugar. Ela fundou um periódico que era destinado à publicação apenas de mulheres, tanto que ela chegou a publicar alguns contos e poesias com pseudônimo masculino, de homem, para poder ter espaço dentro dos jornais, porque me imagine naquela época, século XIX, tamanha eram os obstáculos para que a mulher pudesse desempenhar várias atividades na sociedade. Então ela era daquele movimento feminista da época. Amélia Rodrigues, a educadora por excelência, ela acabou com o tempo granjeando tanto respeito, e aos 65 anos ela desencarna, Amélia Rodrigues. Tanto que mais tarde, em 1961, o estado da Bahia homenageou esta mulher com o nome de um município. Hoje existe na Bahia o município Amélia Rodrigues. E ele foi considerado, em 2010, o primeiro município do estado da Bahia com o melhor índice na área da educação, o município de Amélia Rodrigues. Pois é Amélia Rodrigues, esta mulher que desde muito cedo se encantou pelos ensinamentos de Jesus, tanto que num dos periódicos em que ela publicava as suas poesias, seus contos, os seus escritos, era um jornal de divulgação das ideias do pensamento religioso católico daquela época. Então ela tinha um carinho muito grande por Jesus. Na espiritualidade, ela continua a desenvolver as suas pesquisas, os seus estudos, e ela começa então a manifestar o resultado de toda essa sua pesquisa através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então Amélia Rodrigues constitui uma daquelas entidades que fazem parte do grupo de Joana de Ângeles. Então Amélia Rodrigues ela está inserida dentro do grupo da Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco. E através então da mediunidade de Divaldo, Amélia Rodrigues publicou 10 obras que nós chamamos da série evangélica. A Joana de Ângeles tem a série psicológica, e a Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo, já publicou 10 livros, e esses 10 livros constituem aquilo que nós chamamos de a série evangélica, que são ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar de um dos capítulos dessa extensa obra, desse espírito maravilhoso, amoroso,
carinhoso que nós conhecemos através do seu trabalho. Então, Amélia Rodrigues nos escreve na obra A Mensagem do Amor Imortal, o capítulo 9, que é Ensina-nos a Amar. Nesse capítulo, ela faz uma parte introdutória dos ensinamentos de Jesus contidos nas bem-aventuranças, e logo depois uma conversa que se estabelece entre Pedro e Jesus. Depois que Jesus, então, passou ao mundo o catálogo das suas orientações contida nas bem-aventuranças, o resumo de toda a doutrina do Cristo se encontram nessas bem-aventuranças. Logo depois disso, Jesus conversa particularmente com Pedro. E Pedro tem uma questão que leva ao coração de Jesus. Ele diz o seguinte: Mestre, ajuda-me dizendo qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. Então Pedro, depois de ouvir as maravilhas da bem-aventurança, aquele convite para que as almas trilhassem aquela estrada do amor puro, da verdade, na direção do reino de Deus, ele pergunta então para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer? Qual o primeiro passo que eu devo dar na conquista desse novo caminho? E aí Jesus responde a Pedro o seguinte: Pedro, ama em qualquer circunstância e situação, por mais as diversas que essas situações e circunstâncias te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Então o amor é o primeiro e último passo daquele que ruma em busca da perfeição e na direção do excelso Pai. O amor é um desses sentimentos que nós temos dificuldade de defini-lo. Alguns dos filósofos já tentaram à sua maneira nos trazer o que é esse sentimento. Porque há sentimentos que são comuns, muito fáceis de nós definirmos. Se nós falamos, por exemplo, do frio, que sensação passa o frio? A gente sabe muito bem. Nós estamos na nossa casa, as pessoas tomando chimarrão, colocando mantas nas pernas, ligando talvez a lareira, um aquecedor, porque a gente sabe que o frio, ele é de gelar os ossos, como a gente diz. Ou como aqui no sul, às vezes aquele frio que agora deve estar se aproximando, agora entre amanhã e sexta-feira, é o frio de renguear Cusco, né? De empedrar água de poço. Então o gaúcho conhece muito bem esse frio. O frio é um sentimento, né, que nós conseguimos descrever ele com clareza, da mesma forma como um calor. A gente consegue descrever a dor, uma dor física, quando a gente bate com a nossa canela numa mesinha, dessas mesinhas de centro, baixinhas, pequenas, que muitas vezes servem só para a gente se machucar. Então quando a gente bate com a canela ali, a gente sente aquela dor. Esse sentimento a gente consegue muito bem descrever como é que ele é. A gente sabe o que é uma dor de dente. Agora, o que corresponde o sentimento do amor? Então, os filósofos tentaram a sua maneira de escrever, porque não é muito fácil. Tanto que para os gregos o amor ele tinha 3 palavras que correspondiam ao amor. Então o primeiro amor é o amor eros, que é o amor desejo, que foi definido por Platão em um de seus diálogos, o diálogo sobre o banquete, e que lá no final então aparece Sócrates nesse banquete e vai apresentar a sua teoria sobre o amor. O amor para Platão era desejo. Esse é o amor eros, o amor desejo. O desejo é aquilo que nos falta. Então esse sentimento que a gente tem da falta de algo e que a gente quer preencher, isso seria o amor eros, nessa concepção. Então se a gente tem vontade que chegue logo o verão, então a gente ama o verão. Então esse é o amor eros, o amor desejo, o amor da falta, porque o verão não está conosco. Então a vida pode ser preenchida por esses amores, quando a gente sempre vai em busca de preencher algo que nós julgamos que nos falte. Isso seria amor. O fato de desejar seria o amor.
Não o fato da conquista em si, mas simplesmente aquele sentimento de desejo, aquele sentimento de falta. E a gente vai perceber com o tempo que esse amor é um amor bastante problemático, porque todas as vezes em que a gente conquista aquilo que nós sentimos falta, a falta deixa de existir, logo esse amor acaba. Porque o amor-desejo, ele só sobrevive na falta. Ele não sobrevive com a presença, na presença ele morre. Tanto que a gente tem esse amor eros por muitas das coisas na nossa vida. A gente vai atrás sempre de um determinado objetivo. Quando a gente atinge aquele objetivo, a gente busca um outro. E assim vai nesse processo de insatisfação. As crianças também, a gente acaba muitas vezes ensinando esse amor eros. A gente dá um presente num Natal, no outro Natal já tem um modelo diferente, porque aquele que ela recebeu já foi morto aquele desejo pela posse. Então, quando a criança tem lá um baú cheio de presentes, o baú representa o cemitério desses desejos que deixaram de existir pela posse. Então, quando a gente se apossa daquilo que era objeto do nosso desejo, o desejo deixa de existir. E este amor, na concepção de Platão, também desaparece. Mas há um outro amor, que é o amor filia, que é o amor de Aristóteles. O amor filia é alegria. O amor filia não é pela falta, o amor filia é pela presença. Então aquele que ama o que está fazendo, ama aquele lugar, ama aquela situação, ama aquela atividade, e ele quer se perpetuar naquela atividade, que nunca o tempo não acabe, isto é o amor filia, é o amor alegria. É quando a pessoa se encontra na sua máxima potência. É como se ela gostaria de continuar realizando aquela tarefa pela vida toda. Então, alguém que gosta da tarefa de docência, gosta de ser professor, o momento auge dele é quando ele está conversando com os alunos, é quando ele está passando conhecimento, quando ele está aprendendo também com aquela criançada. Isso para ele é amor, é filia, é o auge da sua potência. Mas há um outro amor, é o amor ágape. É o amor que Jesus ensinou. É o amor um pouco diferente. Nesses dois primeiros, o amor eros e o amor filia, o foco é a pessoa. É aquilo que eu desejo e aquilo que eu gostaria de continuar fazendo. Agora, no amor ágape é diferente. O amor ágape é quando ele transcende essa esfera do ser e vai em direção do próximo. Quando o seu amor é ver a alegria do próximo. O seu amor é dar espaço para que a potência do próximo se sobressaia. Este é o amor ágape. É o amor em que o outro é a referência e não mais eu. Este é o amor ágape. Este é o amor que Jesus ensina. Por isso diz Jesus a Pedro: Pedro, ama em qualquer circunstância e qualquer situação. Por mais adversas que te pareçam estas circunstâncias e situação. O amor é o primeiro e último passo de quem busca a perfeição na direção do excelso Pai. É este amor que Jesus fala, deste amor ágape, deste amor em que tem o outro, o objeto desse nosso sentimento. Então Jesus vai nesta lição de Amélia Rodrigues, em que ela, como que uma repórter, vai nos contando os detalhes desta conversa bastante íntima e amorosa entre Pedro e Jesus, como se fôssemos nós a perguntar para Jesus que passo a gente deve dar na busca da construção do excelso Pai em nós, e Jesus vai dizer: ama. Mas ele vai esclarecer o que é esse amor. Ele diz assim: nunca te detenhas no mal, porque o mal que nós alimentamos, ele acaba gerando sombras e nos perturbando. Os maus, todos aqueles que os outros crucificam e que aos demais que caluniam e perseguem, estão enfermos. E em vez do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam de remédio da compaixão.
essa formosa filha do amor. A gente está percebendo aqui esse amor ágape de Jesus, em que o outro é a referência. Diz, olha, mesmo que tu observes o mal, alguém calunia, alguém crucifica outros, não te detenhas no mal. Por quê? Porque esta pessoa é uma pessoa enferma. Em vez do ressentimento ou do ódio que inspira, elas necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. A gente está entendendo a dimensão de amor que Jesus está passando? Olha para aquele que concita o mal, que fala o mal, que produz o mal, que escreve ódio, que destila rancor. E como a gente tem visto, infelizmente, nesses dias, situações como essas, de pessoas que apenas destilam ódio, colocando grupos contra grupos, e outros que se sentem atingidos, por sua vez, agridem também. É um processo de flagelação mútua. São pessoas que deixaram com que o Cristo adormecesse dentro delas. Como naquela passagem que Jesus faz a travessia do mar da Galileia, e em meio à travessia vem uma tempestade e Jesus está dormindo. E é Pedro, mais uma vez, que chega a Jesus e acorda Jesus, dizendo, Senhor, não está vendo a tempestade? Tu vai ficar dormindo? Por quê? Porque nós criamos a tempestade e quando criamos a tempestade, nós adormecemos Jesus dentro de nós. Então a lição do Cristo é, nunca te detenhas no exame do mal. Da gente propalar aquele mal, da gente reproduzir aquele mal, da gente chegar e dizer, olha, vem cá, tu ouviu o que fulano disse? Olha o que ele falou do outro, olha o que ele está falando dessa situação, mas o fulano não é espírita. E aí a gente começa a divulgar o mal, a reproduzir esse mal. Nunca te detenhas no exame do mal. Esta pessoa que age assim é uma enferma, necessita das nossas orações, e o remédio que ela precisa é o remédio da compaixão. Compaixão. Paixão junto, ao lado, não distante, porque o ódio nos afasta, o amor nos aproxima, a compaixão é esta pessoa que compreende a dor do outro e procura ajudar. Então por isso que Jesus diz assim, nunca te detenhas no exame do mal. Mas ele diz mais adiante também, ademais, guarda, Pedro, na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, ou seja, ama também a Deus. Compreende que todas as situações da vida, ela tem uma causa. Se a causa não está agora, se tu não deste causa agora, é porque essa é uma causa remota. Logo aceita esta situação e aprende com ela. Quanta coisa nós estamos aprendendo com esta situação, com esta pandemia, às vezes em situações bastante difíceis, dolorosas. A gente tem que ficar em família, mais próximos, talvez a gente se atrite, mas é através desta convivência, muitas vezes prolongada, demorada, forçada, que a gente acaba conhecendo melhor as pessoas e procurando dar o nosso melhor para que venhamos a ganhar saúde nas nossas relações. Tudo tem uma causa de ser, se não foi agora, foi em outro momento. Então, tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser. E ele continua, preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres e te excrucies, porque ela, a paz, é a base para a tua felicidade futura. A importância de nós preservarmos a paz. Se nós percebermos, a paz é o reflexo do amor que foi realizado. Quando nós realizamos amor na nossa vida, o espírito tem a paz. Porque imagine vocês, aquela pessoa que de manhã à noite está preocupada em servir, ajudar, em ser útil, em sorrir, em acolher, em ter compaixão, quando ela chega no final do dia, o dia para ela é o somatório desta energia de bênçãos que ela distribuiu. E ela vai sentir-se em paz.
pelo amor que ela doou. A paz é o reflexo do amor que nós distendemos, que a gente entregou. Então, quanto mais amarmos, exercício de amor na nossa vida é resultado de paz na nossa existência. Se nós estamos passando por momentos em que a paz nossa é abalada, o exercício do amor é o remédio. Oremos, façamos tudo aquilo que for possível. Mas, Velocino, o que eu vou fazer nessa pandemia que eu tenho que ficar em casa? Olha, a gente pode fazer tanta coisa. Aquelas pessoas que sabem costurar, podem fazer máscaras, doar para determinados grupos que vão entregar na rua. A gente pode ajudar determinados grupos que estão em constante colaboração com as pessoas que vivem em situação de rua. A gente pode mandar um alimento, pode mandar um agasalho, a gente pode fazer as nossas preces, ter todo dia momento das nossas orações. Vocês sabem que Divaldo, ele tinha um caderninho que ele anotava o nome das pessoas para ele orar todos os dias. E ele sempre tinha uma relação de 10 pessoas nesse caderno. Então, quando alguma daquelas pessoas se encontrava numa situação melhor, ele colocava uma outra no lugar daquela pessoa. E se ele não tinha nenhuma para orar, ele muitas vezes se defrontava com uma determinada notícia na televisão, no rádio, no jornal, e de alguém que ele via que estava em situação de necessidade espiritual, para ele começar a orar por ela. Ele colocava o nome dela todos os dias. Então são atos de amor que a gente pode realizar mesmo estando em casa, fazendo uma ligação, uma videochamada, pensando num evangelho no lar que a gente possa fazer online. Tantas e tantas possibilidades que a gente tem de ser útil, de ler para alguém, conversar com um netinho que está à distância, fazer a leitura de uma historinha. Várias oportunidades que a gente tem de preencher o nosso dia com coisas boas. A paz virá ao nosso encontro. E depois disse Jesus a Pedro: Pedro, nunca revides o mal por mal. Confie em nosso Pai e entregue-se a Ele sem reserva e nem receios. Não retribua o mal pelo mal. Tem uma história também de Chico Xavier, em que era uma senhora que frequentava a Igreja Católica. Ela tinha um grupo de senhoras, um clube de mães, lá nessa instituição católica. Ela conheceu depois o Chico, começou a frequentar o grupo espírita da prece e se deixou tocar pela mensagem do Espiritismo. Ela aos poucos foi se desligando daquele grupo de senhoras e em um determinado momento ela já estava completamente em atividade no grupo espírita da prece com o Chico Xavier. Aquelas que eram suas amigas ficaram muito revoltadas com essa atitude dela ter abandonado a presença delas e abandonado o catolicismo, embora nunca tivesse abandonado a amizade delas. Apenas as amigas começaram a lhe virar a cara pelo fato dela estar agora frequentando a casa espírita. Pois bem, chegou um dia do aniversário desta senhora, ela ganhou das amigas um embrulho. Quando ela abriu, era um vaso, e dentro desse vaso havia fezes. O que ela fez? Ela esperou passar um ano, pegou aquele mesmo vaso, encheu de flores e entregou para aquela amiga que havia lhe dado o presente no ano passado. E disse assim: olha, estou te retribuindo o vaso, agora com flores, porque aquilo que me deste serviu de adubo para que nascessem essas rosas bonitas. Nunca retribua o mal com o mal. Não vamos entrar nesta faixa da vingança. Amemos de Jesus, porque como Pedro, a gente vai pedir: mestre, me ajuda a dar o primeiro passo na conquista desse mundo novo. E Jesus vai dizer: ama, Velocino, ama em qualquer circunstância e situação. Por isso, dizia ainda Jesus, perdoa sempre a tudo e a todos, até mesmo aquele que aparentemente não te mereça o perdão.
Olha como é interessante isso. Perdoa até mesmo aquele que aparentemente não te mereça o perdão. Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que fala de bem-aventurados misericordiosos. É até uma lição do apóstolo Paulo. Ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Eu vou repetir. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Muitas vezes eu li essa frase e não entendi o sentido dela. Por que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo? Porque, meus amigos, como diz aqui Jesus, nunca revides o mal. Perdoa sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereça perdão. Porque muitas vezes o mal que nós estamos recebendo é o mal que antes nós fomos agente. Tem uma lição na obra Ação e Reação, cujo capítulo é Dívida Expirante, conta o caso do Leonardo. O Leonardo era alguém que havia nascido numa família de muitas posses. Com o passar do tempo, ele teve alguns problemas emocionais e mentais e ele foi colocado em uma clínica. Quando os pais morreram, o irmão mais velho manteve este irmão na clínica, usou todos os bens da herança, ficou de tutor desse irmão em situação de cuidados e acabou gastando todo o dinheiro. Quando esse irmão sai do sanatório e vai procurar o irmão para lhe ajudar, o irmão escurraça ele. E ele passa então a viver de favores da caridade. Mais tarde, ele recebe um emprego como vigia noturno, trabalha às noites, às madrugadas afora e acaba contraindo tuberculose. Na obra Ação e Reação, nós vamos encontrar o Léo deitado sobre uma cama de hospital, sem ninguém cuidando dele, na situação grave daquela tuberculose, quase lhe tirando a vida. E André Luiz conseguiu lhe sondar os pensamentos e conseguiu perceber que nos seus pensamentos ele perdoava o irmão. Ele não tinha nenhum ódio para com o irmão. Se ele pensava o seguinte: olha, se Jesus, que não fez nada, padeceu da forma que padeceu na cruz, quem dirá eu para ter alguma coisa contra quem quer que seja? Eu perdoo o meu irmão. E aí André Luiz ficou impressionado com aquela postura. E aí o Silas, que estava junto, explicou para André Luiz o que tinha acontecido numa vida anterior. Este Léo tinha feito a mesma coisa que o irmão dele estava fazendo para uma outra pessoa no passado. Ele era de uma família feudal, de uma família de um proprietário feudal, de muitas posses, um castelo, e ele queria ficar com todo o dinheiro. O irmão tinha problemas também, ele deixou o irmão morando numa casinha no terreno daquela grande propriedade. O irmão acabou contraindo doença, ele não cuidou do irmão e fez com que até 2 dos seus escravos matassem o irmão, e esse crime ficou insolúvel. Agora ele reencarna, passa por uma situação semelhante, mas o espírito dele já estava em condições de perdoar, não revidar o mal com o mal, de nos libertarmos. Este é Jesus, que vem nos ensinar o amor ágape. Jesus, que é a nossa grande libertação, vem nos ajudar a que nós tenhamos senhores de nós mesmos, para que a gente possa engrandecer a nossa vontade e não ficar escravo dos nossos desejos. Para nós encerrarmos, Chico Xavier, uma ocasião, visitava uma moça que ficara paraplégica e muda, era Valéria. Chico ia todos os finais de semana na casa dela, levava algum doce, levava um bolo,
levava um chocolate, alguma coisa para agradar a Valéria. E ficava ali com a Valéria, aplicava passe na Valéria. Foram 6 anos assim. Um determinado final de semana, Jesus chega para Valéria e diz assim: Valéria, eu acho que hoje tu vais poder falar, Valéria. Eu estou com esse sentimento. Por favor, Valéria, pensa em Jesus. Jesus curou tantas pessoas. Lembra daquelas passagens evangélicas? Curou leprosos, curou cegos, curou mudos. Então, Valéria, peça para Jesus para ele te curar. Fala comigo, Jesus, pronuncia Jesus, a palavra Jesus. E ela então fez uma força muito grande, e o Chico ficou estimulando, até que ela falou assim: Jesus! O Chico ficou numa alegria, chamou a irmã mais velha dela e disse assim: olha, a Valéria está falando. Ele muito contente: fala, Valéria, fala Jesus. E a Valéria falava: Jesus, Jesus. Ficou a tarde inteira chamando Jesus. Na semana seguinte, quando o Chico retornou à casa de Valéria, a Valéria tinha desencarnado. Os anos se passaram. E Chico recebeu uma visita de uma entidade feminina que iluminava o quarto dele. Essa entidade feminina não falava nada, apenas aplicava passe nele. Fez isso por 1 mês. Terminado esses 30 dias, o Chico teve o primeiro infarto dele. Depois dele ficar 20 dias acamado, quando ele se recupera, esse espírito feminino entra de novo no quarto dele. E ele olhou para ela, sorriu e disse assim: ah, minha querida, agora eu entendi. Por que tu me deste passe durante 1 mês na região do meu tórax? É porque tu sabia que eu ia ter um infarto e tu vieste me proteger o meu órgão para que eu pudesse superar esse infarto, não é mesmo? E ela sorriu. Aí o Chico disse para ela assim: minha querida, me diz então como é o teu nome, para que eu possa agradecer a Jesus pela tua intervenção. Ela olhou para ele, sorriu e disse assim: Chico, eu não vou precisar dizer o meu nome para ti, porque nós nos conhecemos já de longa data. Eu apenas vou dizer uma palavra e tu vai lembrar que eu sou. Jesus, ela disse. E ele olhou para ela: Valéria, és tu aqui, Valéria? Pois é isso, meus queridos. Que nós possamos pronunciar essa palavra Jesus com toda a força da nossa alma e do nosso espírito, para que as luzes do alto nos envolvam neste momento e que nós possamos aproveitar essa existência para amar, o primeiro e último passo na direção do Pai. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Façam as suas orações antes de dormir. Peçam a Jesus e, mais do que isso, peçam que eles mostrem a cada um de vocês, como para mim também, os caminhos do serviço útil, de amarmos constantemente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima ocasião.